E tem até aquela história hoje que eu acho que é muito pertinente da positividade tóxica, né? Então você é obrigado a estar sempre feliz, a estar sempre. E aí, né? Vira uma coisa falsa, inclusive, né? A pessoa não Uhum. necessariamente tá feliz, né? Mas tem que estar com aquele sorriso na cara, né? Para passar esse ar de felicidade, né? Para postar no Instagram, né? Aquela, né? Felicidade toda e as pessoas desconectadas de tudo que está acontecendo ao redor. Então, às vezes, você está do lado de uma pessoa do trabalho que não está legal, mas você está ali sem, né, apático, né, a tudo, né, desconectado de si, desconectado do outro. E às vezes um olhar de cuidado, né, para um colega que tá do lado do trabalho, né, às vezes, né, segurar a mão, dizer, ó, tá, né, tá acontecendo alguma coisa, estamos aqui, né. Às vezes a pessoa não quer nem tipo assim, Não não, quer não, não, falar? não vai falar, não é o momento, mas só em saber que tem, né, uma mão amiga ali, um olhar, né, atento, isso é fundamental, né, nas relações humanas, no ambiente de trabalho, né, então isso é fundamental, assim, a gente só consegue realmente se conectar com o outro, né, quando a gente faz esse trabalho de conexão interna, né, de conhecer né, suas próprias emoções, os seus limites, né? Como você funciona em diferentes situações, né? Aí, como você estava falando, a gente se limita demais, né? Porque tem medo do que o outro vai achar, né? Então, e com isso a gente se desconecta daquilo que a gente tem vontade de fazer, daquilo que a gente tem, né, potência, inclusive, para fazer, né? É. Então, eu acho, né, realmente que a formação, né, não só na área da saúde, mas para a área da saúde que lidar com outro ser humano, né, é fundamental, né? Tinha que ser né, do primeiro semestre ao último semestre, você ter vivências, né, de realmente de aprofundamento, né, em si mesmo, no cuidado com o outro, né? Porque isso é fundamental, né? A gente vê nos usuários que quando um profissional de saúde, né, consegue enxergar ele, né, fala, olha nos olhos, né, passa essa emoção, né, passa confiança, passa verdade no que está falando, e isso já tem, né, diversos estudos, né? Ele aumenta a eficiência do tratamento qualquer um que seja, né, pela Uhum. confiança que a pessoa sente no profissional de saúde, né? Então, se a gente, enquanto profissional, quer realmente cuidar, a gente tem que saber, né, se conectar com o outro, né? E lógico, para também se conectar com o outro, a gente tem que entender como é que as nossas emoções fluem, né? Porque senão a gente adoece no processo também, né? Não é simples, né? Esse Exato, é o que processo. acho que o que você falou, né? Então tem assim né, as emoções que a gente não expressa, elas se alojam nos nossos órgãos e elas vão nos adoecendo, né? E Uhum. óbvio que em muitas situações a gente engole tantos sapos na vida, tantas situações, né? Agora, como que a gente cria um ambiente onde a gente possa ter esse acolhimento também dos profissionais, dos usuários, porque quando a gente é acolhido, quase que naturalmente isso reverbera nas nossas ações, né? Quando a gente se sente, então, rolando, por isso que uma das bases fundamentais da biodança é essa questão afetiva, né? Então, na biodança, na aula, a gente faz, né? A gente cala o verbo, né? A gente faz o movimento, que a gente tem a parte primeira que a gente conversa. E do que a gente conversa? O que a gente sente. E uma das coisas que a gente percebe é que quando você pergunta para a pessoa assim, mas o que você sentiu? Ela quer fazer uma narrativa do que ela sabe. E é complexo, então é quase que a gente tem que se Uma alfabetizar assim. racionalização, né, do que está Exato, acontecendo, né? exato. Então, às vezes, o que eu senti? Nossa, eu fiquei com, né, me deu, quase me paralisou. Parece que assim a gente não tem vocabulário. Quando eu comecei a biodança, tudo que eu vivia, ele era tão intenso do ponto de vista de emoção, de aproximação, de estar naquilo que era desconhecido, que era tão conhecido, que eu necessitei abrir um canal meu que eu tinha quando era adolescente, né? Adorava fazer poesia,
E aí o que vinha? Vinha assim uma necessidade de eu transbordar na escrita, né? Por quê? Porque aí eu não tinha censura, eu deixava a palavra vir como ela vinha, né? Então, muitas vezes, eu também, como profissional, tinha situações que eu saía, eu ia e quase psicografava, assim, saía escrevendo, deixando meu coração transbordar. Então, a biodança, né, ela trabalha 5 linhas de vivências que a gente chama, que são os potenciais humanos. A vitalidade, que é esse ímpeto para a vida, a garra, a nossa capacidade de pôr limite, né? Tem hora que basta, quer no trabalho, quer com o usuário, quer no... Chega aqui, tá bom, parou aí, né? Então, a gente faz danças de oposição, aprender a se opor sem precisar destruir, porque a gente, às vezes, por não aprender a pôr limite, a gente fica imbuído da raiva e a gente destrói, quer dizer, né? A gente acaba destruindo relações, vínculos, ambientes, porque a gente vai, quando transborda, a gente explode, né? né? Então, aprender a ir botando, aprender limite, né? Sem medo de ser renegado, porque a gente muitas vezes não põe um limite por medo de não ser amado, de não ser aceito, pelo grupo não entender. Então, a gente vai criando tantas condições para a gente se dar tanto não internamente, e na biodança a gente aprende a dar sim. Eu nunca dancei, sou desafinada, então a gente trabalha com a voz, né? Então, eu trabalho o canto, não para ser cantor, mas para expressar, transformar a dança da minha voz num som, né? Numa possibilidade de eu dançar com o meu som. A gente trabalha com argila, a gente trabalha com pintura, a gente trabalha com formas de deixar esse ser vir à tona e colocar essa vitalidade também no ímpeto, na garra, nessa oposição, mas também na minha determinação, na minha capacidade de caminhar na minha existência, de dar direção para a minha existência. A gente trabalha a sexualidade, resgatando em nós o prazer, que não é só o prazer genital, mas é o prazer de ser, o prazer de se sentir, o prazer de saborear um alimento, o prazer de desfrutar dos prazeres da vida e também dos prazeres sexuais, né? Assim, não colocar isso como, né, alguma coisa que está num lugar. Então, hoje a gente vê muita gente que a sexualidade, ele vivencia a sexualidade, mas ele está desvinculado do afeto, então não tem vínculo. Então, como se usasse um produto, está tudo bem, tchau, fica descartado. Então, o que a biodança busca é que a gente vai integrando a minha vitalidade com a minha sexualidade, com a minha criatividade, ousar ser. A vida, ela é extremamente criativa dentro do nosso corpo, as nossas células buscam soluções toda hora para cada coisa que vem. Então, é isso que está dentro de mim, está fora de mim, e a gente perde, inclusive, a gente às vezes não se conhece internamente, a gente não sabe, só quando a gente adoece, né? Às vezes as pessoas só são tocadas quando adoece, parece, né? E quando a gente é pequena, a gente é bastante tocado, depois a gente vai crescendo, a gente vai ficando, parece que não quer, não sei o quê, e depois a gente envelhece e a gente começa a dar valor, às vezes, para esse lugar, né? Então, parece que a gente faz esse ciclo da vida. Então, a biodança trabalha nesses ciclos da vida com as potências, né? Com todos os níveis. E na afetividade, essa capacidade nossa desse processo empático, ser um com o outro, né? De entrar nesse lugar que reverbera a minha capacidade de comunicação, mas não é uma comunicação que é só de verbo, é uma comunicação do silêncio, é uma comunicação que o Rolando falava de você estar enamorado do outro humano, né? Não é só enamoramento de relação, mas você está enamorado da vida. Então, o que é eu atender alguém onde eu olho naquela vida algo sagrado que está ali? Que não é uma coisa que está me atrapalhando, que está me dando trabalho, mas é algo que eu preciso descobrir, é uma oportunidade de eu afinar, eu como ser humano, eu na minha... Né? Então, eu ficar olhando, às vezes, as pessoas botando seus telefones, assim, teve profissionais que ousaram sair do protocolo. Para quê? Para pôr o outro para falar, para ver, para fazer, ser um canal, já que o outro não podia. E, nesse momento, a gente precisava, às vezes,
ousar sair de protocolo, porque o ser que está ali Uhum. não é robô e você não é robô. Então, eu sinto que se a gente conseguir pegar do caldo de todo esse sofrimento que a gente passou com a pandemia, dos aprendizados, né? Eu via profissionais emocionados, né? As pessoas batiam palma para cada um que saía, porque a palma é para cada um de nós também. Que Uhum. ajuda o outro a sair dali. Quando ele sai, ele me liberta, ele me ajuda a eu me curar dos meus conceitos, dos meus preconceitos, das coisas que eu não dou conta de habitar em mim. E o outro lugar que a gente trabalha na biodança, então, é a vitalidade, a sexualidade, a criatividade, a afetividade e a transcendência. Então, é a gente aprender a transcender o ego, né? Para a gente ser um com o todo, e sentir que nós pertencemos a um universo vivo, que as nossas ações elas reverberam dentro desse universo. A gente tem aí o aquecimento, né? O aquecimento global, nós temos tanta coisa, por exemplo, a natureza está se rebelando, mostrando, moçada, vocês entenderam o que vocês vieram fazer nesse planeta, não basta só, né, a gente criar, né? Eu fico pensando, antes a gente estava numa coisa horizontal, hoje, por exemplo, eu aqui do meu apartamento, eu fico olhando, né, a gente vai verticalizando, eu moro num bairro que antes era horizontal, a gente vai verticalizando, a gente verticaliza a relação, e a gente vai ficando tão dentro dos quadrados, né? Eu fiquei outro dia olhando, os estúdios têm 28 metros, que quase você der um pulo, você cai lá do outro lado, né? As coisas vão ficando tão confinadas, a gente não está só no confinamento social, a gente está num confinamento imobiliário, a gente está num confinamento que nos leva a ser escravo de nós mesmos, das construções das coisas que a gente coloca. E Então, para desconectado, mim, sabe né? assim, acho que a Pix em pauta, o Pix, assim, a biodança, ela se propõe a uma reabilitação da nossa existência, a gente olhar o estilo que de vida que a gente quer viver, como que a gente promove a saúde, porque a promoção da saúde ela se dá nas nossas ações, ela não é só um decreto que tem dentro, né, eu tenho uma política, essa política ela tem que estar na minha tripa, ela tem que estar na minha ação no mundo, né? Então, o Rolando falava da gente levar a bomba atômica do amor para o mundo, né? Então, ele falava, a cada míssil, a cada arma, a gente devia dar uma perdimão, um abraço, porque a gente está num lugar, a gente foi construindo o lugar do ódio, né, assim, que o outro te atrapalha. E quando, na verdade, a gente tem que estar de mão dada na mesma roda, porque o outro, ele me faz eu sentir que eu pertenço, que eu não vim aqui para passar para ganhar dinheiro e morrer e largar e para os outros ficar brigando, né? A gente Uhum. veio para muito mais, a gente veio para que seja um minuto que eu habito esse planeta, que esse minuto faça sentido. Então, isso é uma das coisas também, quando eu trabalhava na área de educação com os professores, eu falava, gente, vocês olham, cada criança tem uma forma de expressão. Querer fazer tudo dentro de um quadrado não dá. Cada ser, cada criança, ela quer sair por um lugar com a mesma matéria, ela tem que poder se explodir. E a gente, dentro da saúde, quer dizer, como que a gente trabalha a criatividade, como a gente deixa esse ser humano que está passando dores, que está num processo de sofrimento, expressar, se expressar, ser ele mesmo no lugar mais vulnerável dele. Então, o Rolando falava, né, que se eu tivesse piscando, né, nas distrofias musculares também que eu trabalhei, né, às vezes, se eu tivesse só com um olho piscando, tem vida. E a gente tem seres que conseguiram fazer livros, história de vida de outro, por piscada de sim e não. Por quê? Porque ele não achou que ele estava num lugar inútil. Então, a gente está numa sociedade que a gente começa a se tornar inútil quando a gente tem faixas etárias, a gente é inútil, por exemplo, como profissional, se a gente às vezes não dá conta do ritmo, e a gente tem que romper esse lugar, sabe? Então, eu acho que os preconceitos, eles estão em muitos lugares habitando em nós, sabe, Daniel? Então, eu acho que a biodança, ela faz a gente entrar dentro de nós, mergulhar dentro do nosso oceano. Então, quando a gente nada, as águas estão, às vezes, turba, assim, a gente não consegue ver nada. Conforme a gente vai aprofundando no processo, que é mergulhar no nosso inconsciente coletivo, mergulhar nesse oceano da vida que nos habita, a gente vai vendo que tem tanta vida dentro de nós, a gente tem muito mais potencial. E o Rolando falava assim, né, que quando a gente transforma a nossa vida numa coisa miserável, assim, decadente, de só, né, de a gente se ficar só num lugar de vitimização, a gente tem ações pobres
quando a gente se transforma num ser que pode olhar, que a gente pode brigar, que a gente pode voltar, mas que a gente olha um lugar de exaltar a vida na magnitude dela, na presença. As vidas não vêm para esse planeta por nada, né? Então, eu gosto muito da forma... Então, por isso a biodança também, a gente fala que a gente vive... Cada sessão de biodança é um ritual onde cada ser se dispõe a reatualizar uma conexão com o originário da sua existência, a relembrar aqui nós viemos nesse planeta. Então, o que eu vim para ser nesse universo? Não é o que os outros torceram, nem as torcidas aí fizeram para que eu seja. Eu tenho uma genética, eu tenho uma potência, eu tenho uma coisa, eu vim... Então, meu caminho é descobrir quem eu vim para ser durante a minha jornada. E uma jornada que não é solitária, é uma jornada que tem momentos solitários, mas que o outro faz eu relembrar que eu vim para trabalhar a minha irmandade, a minha humanização, esse lado do cuidado com a existência sagrada do outro e do cosmos. Então, a biodança nos convida a esse lugar, sabe, que é recriar essa existência de um lugar a partir da nossa sinestesia. Então,